Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos continuar com o livro de língua portuguesa, nas páginas 74 e 75. Vamos falar um pouquinho mais sobre biografia. Nós já falamos na última aula e a biografia, ela se refere à história de vida de alguém, seja ela uma pessoa famosa, importante, ou mesmo qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode escrever a sua própria biografia, tá? Muito bem. Então vamos lá. Lá no texto nós falamos do Ziraldo que ele fazia charges e cartoon. Agora nós temos aqui sobre a caricatura. Então aqui, ó, leia este verbete. Verbete, pessoal, é como a palavra vem apresentada no dicionário. Então aqui, quando vocês pegarem um dicionário, vocês vão ver que aqui, ó, a palavra vem separada em sílabas. Cada pontinho é uma sílaba, ó. Então a palavra vem separadinha por sílabas. Substantivo feminino, tá? Tudo isso daqui está nas palavras do dicionário, como vem no dicionário. Isso daqui foi tirado, então, ó, do dicionário Mini Aurélio, que é de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, né? Um dos mais conhecidos dicionários que nós temos. Então, este verbete, assim é chamado a palavra que nós procuramos no dicionário, caricatura. Desenho que pelo traço ou pelos detalhes acentua ou revela aspectos caricatos da pessoa ou fato. Nós falamos sobre o cartoon, que o cartoon é mais ou menos isso, só que o cartoon, ele deixa bem irônico, ele ironiza o desenho, tá? E a caricatura, de certa forma, também vai ficar um pouco, né, irônica. Por quê? Vai ser realçado alguma característica física que a pessoa, o personagem, tenha. Então, se ela tem um cabelo muito avolumado, a pessoa que fizer a caricatura vai fazer com um cabelo muito maior do que ela já tem, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiro verbete, primeiro significado deste verbete caricatura, ó, temos isso é um significado. 2, esse é o segundo significado, reprodução deformada de algo, certo? Muito bem. Toda vez que vocês pegarem um dicionário e procurar uma palavra, ela pode vir mais de um significado, pode vir 2, 3, depende. Em alguns casos, vem até uma frase como exemplo, onde eu aplico essa palavra para que ela tenha aquele sentido que está sendo explicado no dicionário, tá bom? Então, caricatura. Agora aqui, ó. Qual desses significados se relaciona com a atividade de cartunista exercida por Ziraldo? É o significado 1 ou o significado 2 que nós falamos? Pensem na história do Ziraldo, como é que ele escrevia, tá? Como é que ele desenhava, na verdade. Agora aqui nós temos duas imagens. Vocês vão assinalar qual dessas duas imagens, ó, tem o quadradinho aqui e o outro aqui. Vocês vão assinalar qual dessas duas imagens é uma caricatura. Pensem nas características de charge e de caricatura, de cartoon, tá? Então, pensem o que é. Aqui, o jogador de futebol, né? Com as suas características físicas bem realçadas. Cabeça grande, o queixo grande, a boca, o nariz. Então, tá tudo bem realçado. Isso é uma característica da caricatura. Aqui, exame do coração, cardiologista, torcedores brasileiros, né? Se preparando para assistir o jogo. Então, o que é? Isso é uma charge, é uma caricatura ou esse que é uma caricatura? Analisem os dois desenhos, tá bom? Dentro daquilo que nós já falamos. Agora aqui.
Aqui, pessoal, vocês diz aqui para se reunir com um colega, claro, não dá para se reunir. Então, vocês vão consultar o dicionário, quem tiver em casa, tá bom? Quem tiver. Ou, se vocês quiserem pesquisar um dicionário na internet, tá? Pesquisar a palavra que traz aqui, é só digitar a palavra. Significado, por exemplo, teatrólogo, para quem não tem dicionário. Quem tem dicionário vai pegar essa palavra aqui, letra A. O que faz um teatrólogo? Vocês vão procurar no dicionário. Teatrólogo, o que é? Lá vai ter a definição do que é e o que faz o teatrólogo, tá? A mesma coisa vocês vão, quem procurar na internet vai colocar assim, teatrólogo, significado, vai aparecer o site de algum dicionário. Vocês vão escolher esse dicionário, né, que mais encaixa para vocês e colocar o significado aqui, tá bom? De teatrólogo. O que faz um teatrólogo? O nome já tá quase dizendo teatrólogo. Tem a ver com teatro. Mas quem é e o que faz, hein? Letra B. O que significa cartazista? Esse número 3, pessoal, é um trabalho de pesquisa para vocês, tá bom? Quando vocês fizerem, me mandarem, eu vou corrigir e aí a gente conversa sobre mais um pouquinho disso. Então, o que significa cartazista? Cartazista, ó, o nome já tá quase dizendo, ó, tem a ver com cartaz, tá? Esses de propaganda, de anúncio. Mas o que significa cartazista? Já tô deixando aí uma dica, hein? Letra C. Procurem o significado das palavras autobiografia e biografia. Então, tanto em site quanto em dicionário, vocês vão procurar essas duas palavras. Autobiografia, o que é, coloca aqui autobiografia e o que significa. Depois, biografia e o que é que significa. Biografia nós já falamos bastante dele. Agora, autobiografia, o que é? O que significa? Número 4. Por que o texto sobre Ziraldo é uma biografia e não uma autobiografia? Muito bem, para responder essa daqui, tem que ter achado o significado de autobiografia. Então, vamos lá. O que é uma autobiografia? É uma biografia escrita por nós mesmos. Por exemplo, eu quero escrever a história sobre a minha vida. Então, eu vou escrever tudo sobre mim, desde quando eu nasci. Posso escrever até desde quando a minha mãe estava grávida de mim, até os dias de hoje, tá? Eu posso escrever tudo, os fatos mais engraçados, mais importantes, os que marcaram minha vida, tudo. Isso é uma autobiografia. E uma biografia? Biografia é quando alguém escreve sobre a minha história. Algum autor, algum escritor quer escrever sobre a minha história. Tem muitas pessoas importantes que tiveram suas vidas escritas por outras pessoas, tá? Mas tem aquelas pessoas que gostam de ter a vida descrita por si mesmos, e isso é uma autobiografia, quando nós mesmos escrevemos sobre a nossa vida. Autobiografia. Biografia, quando alguém escreve sobre nós, sobre a nossa vida. E aí, então, por que o texto sobre Ziraldo é uma biografia e não uma autobiografia? Tá? Analisem. 5. Escreva uma definição para a palavra biógrafo. Quem é um biógrafo? O que é que faz um biógrafo? Se nós estamos falando sobre
Biografia não é alguém que escreve sobre a vida de outra pessoa? Então, o que quer dizer o biógrafo? Quem é o biógrafo? O que é que ele faz? E a última, na sua opinião, o biógrafo precisa pesquisar sobre a vida da pessoa a respeito de quem ele vai escrever? Sim ou não e por quê? Eu vou dizer algumas dicas. Para se escrever sobre a vida de uma pessoa, nós temos que conhecer muito bem aquela pessoa. Se nós não conhecemos, temos que procurar saber tudo sobre ela. Como? Com a própria pessoa. Se ela for uma pessoa famosa, pesquisar em sites seguros, com familiares, com amigos, escola onde a pessoa estudou, a igreja onde se casou, enfim, procurar diversas fontes seguras, idôneas, que possam falar algo sobre aquela pessoa de quem vai se escrever, tá? O importante numa biografia é que não pode ser escrito nenhuma mentira, tem que ser tudo fato verdadeiro, tá? Sobre a vida daquela pessoa. Então, biografia, quando alguém escreve sobre a vida de outra, mas ela precisa sim pesquisar sobre a vida daquela pessoa para não escrever mentiras, porque depois dá muita confusão quando o livro é publicado, se for uma pessoa importante, e aí dá muita conversa errada, porque escreveu uma mentira no livro ou algum fato que a pessoa não gostaria de ter sido publicado. Então ela tem que pesquisar muito bem, analisar muito bem o que ela vai escrever para não colocar nenhuma mentira ou alguma coisa que vá constranger essa pessoa, tá? Pesquisem, analisem, leiam de novo o texto do Ziraldo se for necessário, mas não tá difícil essas atividades, tá? Isso aqui é atividade de pesquisa. Pesquisem, respondam e me mandem.